Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria ter você aqui comigo nesta manhã. Hoje eu gostaria de ministrar uma palavra poderosa ao coração seu, uma palavra que vai vir de encontro com paternidade para sarar o seu coração. O tema de hoje é: o Pai não te abandona. Existem muitas pessoas que não tiveram a figura de um pai em casa em um referencial. Em contrapartida, outros tiveram talvez um pai, mas que foi ausente, né? Eu gosto de falar que são aqueles que são órfãos de pais presentes. Mas eu quero deixar uma certeza ao teu coração nessa manhã. Você tem um Pai Celestial que nunca irá te abandonar ou te decepcionar e ficará com você para todos os dias pela eternidade. E é sobre esse assunto tão gostoso que eu quero falar nesta manhã. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para você deixar aquele like maravilhoso, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque senão talvez seja a última vez que eu vou estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração. E eu desejo todos os dias trazer uma palavra de reflexão para o seu crescimento, né, dentro da palavra de Deus. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46, que diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, Rabá sabactani, que significa, em português, irmãos, Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se é uma das coisas, episódios mais tristes que aparecem na Bíblia, é esse. E você vai entender no decorrer da mensagem o porquê. Porque Cristo nunca se separou do Pai, teve comunhão, mas por amor de mim e de você, Ele fez isso. Eu quero dizer para vocês que o sentimento de solidão é uma ferida que rasga profundamente a alma do ser humano que vive isso. Eu acredito que talvez, algum momento da sua vida, você que está me ouvindo nesta manhã, você já tenha passado pelo abandono. Talvez o abandono de um pai, o abandono de uma mãe, de uma pessoa, de um namorado, de um marido, de uma esposa, de alguém que você amava muito. O pecado, esse pecado, irmão, ele nos leva a esse sentimento quando a gente se afasta da presença de Deus. Foi justamente o que aconteceu, se você pensar comigo agora em Gênesis, com Adão e Eva, que se esconderam de Deus por causa que tinham um pecado. Jesus passou o inimaginável de sofrimento que um ser humano poderia fazer, mas a sua maior dor, talvez você pense que foi uns cravos, foi ser pregado na cruz, foi as mãos e os pés dele sendo furados, ou as chicotadas que ele levou, os golpes que moeram o seu corpo, como fala Isaías. Mas não foi, irmão. O peso do pecado sobre seus ombros e toda a ira amarga de Deus caiu sobre ele. Isso aconteceu por quê? Talvez você se pergunte. Eu vou te responder nessa manhã. Aconteceu para que hoje eu e você pudéssemos estar convictos de que nunca seríamos abandonados por Deus. A dor do abandono, do isolamento e a distância, de se sentir sozinha, é tão terrível a solidão, que realmente foi inevitável e necessário para que os planos de Deus fossem consumados através do sacrifício de Cristo. Hoje nós somos adotados como filhos de Deus e levados à condição de co-herdeiros de Cristo. Olha que maravilha! E eu quero que você leve muito a sério a sua vida espiritual. Eu quero que você se lembre que alguém inocente morreu por mim e por vocês. Alguém que não merecia passar o que passou. A gente vê ali, né, quando a gente lê as Escrituras, que foi um momento muito tenso e de muito sofrimento, quando o Senhor se separou do próprio Cristo por causa do nosso pecado. Jesus, ele fez tudo isso por amor de mim e de você. Então, assim, nunca desista do Senhor. Nunca desista, melhor dizendo, do Senhor. Nunca desista de Cristo, irmão. Assim, se você pensar com o seu filho, com a sua filha, uma criança, ele precisa da segurança do pai, que ele proporciona na família. Nós também precisamos da segurança que nós temos. Nós também precisamos ter essa convicção que nós temos um pai que nos traz segurança e está sempre conosco. Você pode até pensar: ah, pastor, meus pais são tão bons, eu não tenho mágoa deles.
mas é inevitável poder ficar sem nenhum tipo de ferida durante a nossa criação. Com certeza, se eu conversar com você, algum tipo de dor, alguma lembrança você vai ter. E muitas vezes, se você conversa com pessoas que não teve pai, que foram abandonados, você vai perceber que isso se tornou um referencial na vida deles. E o que eles mais desejam quando eles casam, constituem uma família e têm filhos, é nunca ser ausente para os seus filhos. Então, assim, se lembre que apesar de todas as dificuldades que você possa enfrentar nessa vida, como perca de entes queridos, traições, separações, mentiras, rasteiras que a vida nos dá, quem nunca vai nos abandonar é o Senhor. Muitas pessoas andam com você, mas apenas Cristo permanece com você. Então nunca negocie a sua comunhão com o Senhor, nunca abandone ao Senhor. A coisa mais horrível que a gente pode viver nessa vida é o abandono e a rejeição. E muitas vezes nós abandonamos ao Senhor e rejeitamos quando a gente não vai numa igreja, quando a gente não entra em comunhão com Deus, quando a gente não ora, não jejua, não lê a palavra e procura não fazer a vontade dele. Então, aquilo que você não quer para a sua vida, não faça para a vida do Senhor. Porque do mesmo jeito que você se sente, fica magoado e entristecido, você pode estar entristecendo o coração de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero trazer à memória momentos da nossa vida que a gente foi ingrato contigo. Muitas vezes gostamos de apontar o erro das pessoas e não olhamos para dentro do nosso próprio interior. Quantas vezes, Senhor, lamentamos pelo abandono, pela rejeição, talvez das pessoas que deveriam nos amar e não nos amaram. E nós queremos que sejamos recompensados, curados por conta dessas feridas. Nós buscamos a Deus muitas vezes por interesse, mas se esquecemos de quantas vezes fomos para a igreja por interesse ou nem fomos para a igreja, nem buscamos a presença dele. Do mesmo jeito que isso dói, uma rejeição na nossa vida, talvez já rejeitamos ao Senhor. Te pedimos perdão neste momento. Traga o coração e a mente dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, para que elas possam se redimir, que elas todos os dias possam ter a certeza que o Senhor não nos abandona. A verdade é que nós abandonamos a Ti, mas não queremos ser assim. Aumenta a nossa fé, nos ensina a ser fiel, nos ensina a ser filhos que Te agradam e que sempre andarão na Tua presença. É o que eu Te peço, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o Pai não te abandona. E se você também se inscrever aqui no canal, não tem como eu te abandonar, porque todos os dias você vai ouvir uma palavra abençoada como essa da parte do Senhor. Irmãos, Deus abençoe vocês, que alegria ter vocês aqui comigo sempre. Não esqueça de compartilhar esse vídeo enviando para pessoas que precisam ser edificadas. Talvez você conhece pessoas que não tiveram um pai, pessoas que foram abandonadas e precisam ser edificadas através dessa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Eu aguardo vocês amanhã. Em nome de Jesus. Amém.